Projeto Integrador em Computação 5, ARPA Server, Estação IoT de Observação de Pássaros. Projeto desenvolvido para o curso de Engenharia de Computação da Universidade Virtual do Estado de São Paulo, sob a orientação de Denison dos Santos Souza. Realizado por André Siqueira, André Rodrigues, Evandro Teixeira, Osmar Bernardo, Renan Horácio, Robert Menezes e Yuri Araújo. A realização desse projeto integrador baseou-se na oportunidade de beneficiar uma comunidade, com o desenvolvimento de um sistema IoT com captura, análise e processamento de dados. Diante de tal proposta e orientado pela metodologia de resolução de problemas Design Thinking, os desenvolvedores ouviram integrantes de um grupo online de observadores de pássaros. Motivados pela importância ambiental e social da atividade de observação de pássaros, que além de servir como método abrangente de registro de ocorrência das espécies, é uma via importante de integração do ser humano com a natureza, promovendo maior consciência ambiental e bem-estar. Entre os desafios identificados no contato com o grupo, destacou-se a dificuldade de automatizar a captura e disponibilização dos registros dos pássaros, de forma contínua, acessível e com qualidade. Através de uma análise criativa, essa dificuldade evidenciava que uma solução capaz de automatizar a captura de dados audiovisuais dos pássaros poderia colaborar para a mitigação do problema quando vinculada a um meio de distribuição desse material. Estação IoT autônoma de captura, análise e processamento de dados de imagens, som e ambiente para observação técnica e apreciativa de pássaros. Foi definido como tema específico para aplicar o tema norteador ao caso da comunidade dos observadores de pássaros, com o objetivo de desenvolver uma estação IoT autônoma, com um comedouro, capaz de capturar, processar e disponibilizar em tempo real dados audiovisuais e ambientais para observação de pássaros, por meio de uma arquitetura integrada de hardware e software, visando ampliar a eficiência, a continuidade e a acessibilidade das atividades de observação de pássaros. O protótipo desenvolvido aplicou análise de dados sobre o fluxo de dados coletados por uma câmera e um microfone para o tratamento, processamento e distribuição das imagens em uma interface web. O sistema de transmissão de áudio e vídeo em tempo real, utilizando o servidor Linux, FFmpeg e o MediaMTX, segue o padrão de organização do Linux. O script principal responsável por automatizar todo o processo de transmissão foi o StartStream.sh. Ele está localizado no diretório Unix System Resource localbin, utilizado para armazenar scripts e aplicações personalizadas instaladas manualmente pelo administrador do sistema. Ao iniciar, o script exibe uma mensagem indicando o começo da execução. Em seguida, verifica se a webcam está disponível. O script permanece aguardando até que a câmera esteja pronta, evitando falhas caso o hardware ainda não tenha sido carregado pelo sistema. Depois disso, o script verifica se o MediaMTX está ativo através da porta 8554, que é a porta padrão utilizada pelo protocolo RTSP, Real Time Stream Protocol. Essa etapa garante que o servidor de streaming esteja funcionando antes do envio do áudio e do vídeo. Com todos os processos necessários iniciados, o FFmpeg é executado. Ele captura o vídeo da webcam utilizando a interface Video for Linux por meio do dispositivo /dev/video0 e captura o áudio utilizando o AUSA, que é o sistema de áudio padrão do Linux. Por fim, o FFmpeg envia o stream para o MediaMTX utilizando o protocolo RTSP, através do endereço que pode ser acessado localhost 8554/mystream. O arquivo FFmpeg stream.service é responsável por integrar o sistema de transmissão ao systemd, que é o gerenciador de serviços padrão das distribuições Linux modernas. Esse serviço permite que o script de stream seja executado automaticamente durante a inicialização do sistema operacional, garantindo que a transmissão seja iniciada sem a necessidade de intervenção manual. O arquivo MediaMTX.service é o script responsável por gerenciar a execução do MediaMTX através do systemd, permitindo que o servidor de streaming seja iniciado automaticamente junto com o sistema operacional. O MediaMTX atua como servidor de mídia, sendo responsável por receber, processar e distribuir os fluxos de áudio e vídeo, enviados pelo FFmpeg, utilizando protocolos como RSTP. Após as configurações e inicializações dos serviços, a transmissão no servidor Linux usando o protocolo RTSP. O GitHub e VS Code foi utilizado para desenvolver e documentar o projeto, contendo arquivos sobre a instalação e uso dos scripts,
de configuração do servidor e front-end. A interface do usuário foi desenvolvida como uma Single Page Application, SPA, utilizando React. Essa é a página inicial do RPA Server, que é uma iniciativa que visa conectar admiradores e estudiosos de pássaros. E temos informações sobre o uso da estação, funcionamento e desenvolvimento. Informações sobre os desenvolvedores. Na parte de estações ao vivo, é disponibilizado o acesso para a visualização em tempo real da estação, que está localizada em Escalvado SP, contendo informações sobre o clima e localização da estação. A estrutura da solução final foi construída utilizando materiais que se integrassem de maneira harmônica com o local de instalação. A madeira foi escolhida como o principal material, pois se integra à natureza presente no local, evitando que a estação seja percebida como algo estranho para os pássaros. E foi tratada para ser resistente a fatores climáticos, assim como os metais de fixação. A estrutura foi construída sobre 4 apoios verticais, fixados em 4 vértices de 2 bases horizontais em formato retangular. A base inferior servindo como área de comedouro, onde foram disponibilizados os alimentos para os pássaros, e a base superior servindo como local de acomodação do hardware. Na base superior, que apresenta um formato de caixa com laterais mais altas de aproximadamente 10 cm, o hardware fica protegido dos fatores externos. Ela contém espaço suficiente para acomodar componentes extras, como no caso de alimentação de uma bateria ao invés de uma alimentação AC. Uma pequena abertura lateral serve para a passagem do cabo de alimentação e o cabo do módulo de câmera, que fica instalado em uma pequena placa de aço galvanizado, logo abaixo da parte superior, permitindo que seja ajustado para o melhor ângulo da captura das imagens. Por fim, a estrutura conta com um telhado feito em uma única peça de aço galvanizado, com um ângulo de queda de água de aproximadamente 45 graus. O telhado foi pintado na cor branca, que reflete com mais eficiência os raios solares e garante melhor conforto térmico à solução final. O resultado foi uma estrutura que se acomoda bem aos elementos naturais, típicos do local de instalação, e apresenta a resistência necessária para o seu contexto de operação. O desenvolvimento desse projeto prospectou alguns benefícios que podem ser apropriados pela comunidade participante, podendo auxiliar os observadores de pássaros no processo de geração de registro de forma mais abrangente e em maior quantidade, ao automatizar a parte técnica dessa atividade. Tem potencial para proporcionar maior acesso a essa atividade ecológica em meio digital, ao empregar recursos de baixo orçamento e em favor de uma comunidade com pouco acesso à tecnologia no seu nicho de atuação, pode atuar como ferramenta de auxílio à observação ambiental e integração ecológica ao fomentar a contemplação da natureza com pouca intervenção no meio ambiente. Além de ser um projeto acadêmico em tecnologia voltado às questões biológicas, ecológicas e ambientais, o que pode estimular a comunidade de estudantes de TI a se engajar com questões de tais áreas, aumentando o benefício para a sociedade em temas de grande relevância, com reflexos positivos na conservação do meio ambiente e bem-estar social. Agradecimentos ao especialista de gestão de projetos, André Felipe dos Reis, por toda a sua contribuição com conhecimentos para a gestão do projeto, disponibilização do hardware e desafios técnicos encontrados durante o desenvolvimento, revisão e incentivo ao projeto, sendo uma pessoa de extrema importância e um grande amigo. Muito obrigado.